Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar mais sobre os florais do Dr. Bach. Hoje é a nossa terceira live, lembrando que as outras duas eu já coloquei lá no meu canal no YouTube, que é o Fátima Losso. Então quem não assistiu a primeira live, onde eu falei sobre quem era o Dr. Bach, quais os efeitos dos florais de Bach. A segunda aula a gente falou sobre o Rescue, que é composto de 5 essências florais que nos ajudam em situações de emergência. E hoje então nós estamos aqui para falar, vou aparecer aqui para vocês, vamos iniciar falando sobre as essências florais. São 38, elas são divididas em grupos. Hoje eu vou ficar aqui com o celular, porque eu ainda estou em treinamento, então acaba que eu não consigo muitas vezes responder ao pessoal. Vamos iniciar falando sobre... Então eu gostaria que vocês tivessem aqui comigo esse tempo, e nós vamos começar falando então dos florais. Então o Dr. Bach, ele dividiu os florais em grupos. Os 38 florais, então, que ele estudou, que ele descobriu, ele fez em grupos. Então, o grupo 1, que é o grupo do medo, o grupo 2 é o grupo da incerteza, o grupo 3, de falta de interesse nas circunstâncias presentes, o grupo 4, da solidão, o grupo 5, da hipersensibilidade às influências e ideias externas, o grupo 6, desalento e desespero, e o grupo 7, preocupação pelo bem-estar dos demais. Então, cada grupo desse nós vamos encontrar alguns florais. O que eu quero pedir para vocês que estão aqui me assistindo? Vão pensando cada floral que eu vou falando, o que ele tem de características que lembra você, ou alguém que você conhece bastante, como filho, marido, colega de trabalho, para a gente começar então traçar nesse nosso breve curso qual é o seu floral, né? Ontem eu falei um pouquinho da diferença entre floral de tipo e floral de situação, né? E falei também que eu vou contar depois quais são qual é o meu floral de tipo e que floral de situação que eu já tive ao longo da vida. Então, só para relembrar, uma pessoa que costuma ter medo, muito medo, né, de causa conhecida, e sempre tem esse medo, pode ser que o floral Mimulus seja o floral de tipo dela. Hoje, na situação que a gente está vivendo, muitas pessoas que não costumam ter esse medo estão tendo, né, por conta aí do coronavírus. Então, as pessoas estão vivendo um estado Mimulus, não é o tipo dela Mimulus, ok? Então, vamos começar falando justamente do Mimulus. O Mimulus, ele tá lá dentro do grupo do medo, mas ele não é só para medo de coisas conhecidas, ele também é para timidez. Então, a pessoa muito tímida, existem pessoas que são talentosas e em função da timidez não conseguem prosperar. Poderiam ser atrizes, poderiam ser cantores e não conseguem prosperar por conta dessa timidez. Então, o Mimulus, ele vai ajudar então as pessoas que têm medo de causas conhecidas e medo de timidez. Oi, Aida, tudo bem? Dulce, André, Lidiane, hoje eu estou conseguindo aqui acompanhar vocês. Muito obrigada por estar me acompanhando aí nesses dias. Tenho certeza que ao final dessa jornada nós vamos ter muita coisa ainda para conversar. O que eu gostaria de falar para vocês? Que esse material eu vou disponibilizar e eu quero que vocês então busquem lá o link que tá lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que é o Fátima Losso. Em cada vídeo eu tô colocando esse link. Esse é um link que vai
para um grupo que eu fiz lá no WhatsApp, que é lá que eu vou repassar esse material e mais muitas coisas que eu tenho sobre os florais que eu vou disponibilizar para vocês. Inclusive a bibliografia, os livros, né, para quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar mais vai ter oportunidade de ver isso nesse material que eu vou encaminhar. Então olha que linda a flor do Mimulus. Essa amarelinha que eu coloquei aí para vocês, a figura. E esse medo de causas conhecidas. O que é um medo de causa conhecida, gente? É medo de morte, medo de barata, medo de acidente, de desemprego, de fome, de miséria, de escuridão, de falar em público. Então a gente nem imagina quantas pessoas que têm esses medos, né? E assim, de forma que aquilo paralisa. Até ontem eu contei a história lá da moça que não viajava com o marido, que conhecia boa parte já do mundo, mas ela não ia junto porque ela tem medo de andar de avião. Então, quando esse medo chega a complicar a sua vida, né, te deixar numa situação vulnerável, então você precisa tratar esse medo. E o Mimulus, ele é bastante interessante para tratar esse medo que você apresenta. Tanto aquele medo que é seu, que é o seu tipo, né, que você essa característica de medo, ou aquele medo que você está passando ali por um momento. Por exemplo, passou por um assalto. Evidente que você vai ficar um período com medo de andar sozinho, vai achar que toda hora vai ser assaltado, mas aí é um estado que você está vivendo, né? Não é o seu tipo, mas você pode assim mesmo usar o Mimulus para esse período. Quando o Mimulus for o seu tipo, aí você vai ter que usar por longo tempo. Lembra sempre lá do processo de descascar a cebola, ok? E a timidez também. Quantas pessoas são bloqueadas? São tantas, gente, que dá pra gente lembrar quanto curso que existe no mercado para ajudar a pessoa a falar. Cursos de oratória e tudo mais. Para quê? Por que tem tanto curso? Porque tem muita pessoa tímida, muita pessoa que tem medo de falar em público, né? Que tem dificuldade. E com isso o Mimulus pode ajudar bastante. Mas uma coisa bem importante que a gente tem que deixar claro aqui, que eu quero que vocês fixem bem. A pessoa que é Mimulus, a pessoa que tem medo e ela vai tomar, ela vai continuar Mimulus. Só que dentro agora da qualidade positiva do Mimulus. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem medo de acidente. Muito medo, pavor de acidente. Então ela nunca poderia ser bombeiro, por exemplo. Mas ela pode, dentro desse pavor, desse medo que ela tem, né, do acidente, ela pode desenvolver a qualidade positiva. Então ela continua o Mimulus, mas dentro do lado positivo do Mimulus. Com isso ela pode ser bombeiro, ela pode trabalhar no SAMU, né? Pode ser médico, não tem nenhum problema. Então, o que vai acontecer quando eu, que tenho medo de causa conhecida, medo de barata, medo de, enfim, de tudo, eu começo a usar o Mimulus? Eu vou ficar, então, dentro da qualidade positiva, que é o quê? Lá, ó, coragem e maior facilidade em falar com os outros, capazes de se defender e poder desfrutar da vida sem medo. É uma personalidade dotada de calma, coragem para enfrentar as trivialidades e as dificuldades com humor e confiança. Então veja, eu tô lá numa situação de medo, de não querer assumir, ou de medo de falar em público, ou medo de perder o emprego, e quando eu então vou pro lado, né, para a qualidade positiva do Mimulus, eu passo a ter confiança, né? Eu passo a ter coragem, eu passo a ter um enfrentamento dessa situação, ok? Olha o aspen. O aspen também, olha como que é a planta aí, né, do aspen. Ele
é dentro também do grupo do medo. Só que diferente lá do Mimulus, que é medo de coisa conhecida, o Aspen é aquela preocupação de origem desconhecida, a sensação de pressentimento, acho que alguma coisa vai acontecer, algum problema vai ocorrer, tá? Então a pessoa sonha de noite coisa ruim, acorda pensando naquele sonho, achando que aquilo que ela sonhou vai acontecer. Então essa pessoa é o Aspen, né? Então, ó, pessoa tomada por medo, ansiedade, sem causa consciente, que portanto elas são ansiosas e nervosas e não sabem por quê, né? Um medo que ela não define do que, tá? Os que sofrem com isso podem ficar apavorados com algo ruim que acham que vai acontecer, embora não saibam nem o que é. Então aquela pessoa que sempre acha que vai acontecer uma coisa ruim, né? Pressentimento, pessoas que têm arrepios, né? As pessoas podem até suar quando tem esse medo, pode ter suor frio, né? Mal-estar por conta desse medo. Você aí conhece alguém que é Aspen, que tem esse medo aí de origem desconhecida, uma preocupação que não sabe de onde vem? Né? Se alguém aí souber, pode colocar, não precisa pôr o nome, né, de quem é, mas existem bastante pessoas assim. É mais comum a gente conviver com Mimulus, né, que medo de causa conhecida, mas também existem muitas pessoas que têm essa preocupação, fica pensando que vai acontecer alguma coisa. Então, qual a qualidade positiva? Então, se essa pessoa, né, que você porventura conheça, ou que possa ser você mesmo, que tem essa preocupação, é como se fosse uma premonição, né, fica pensando, não vai dar certo, vai acontecer alguma coisa ruim, eu não sei o que é, e se arrepia e tal. Quando ela, então, toma o Aspen, né, faz esse tratamento com o floral Aspen, ela vai passar a ter paz interior, segurança, coragem. Ela vai se conscientizar do medo para que ela possa enfrentá-lo, saber que não tem fundamento e libertar-se dele. Olha que maravilha. Então a pessoa vai viver sem, né, essa preocupação, tá? Minha mãe era Aspen com certeza. Isso, ela sempre falava diante de muitos eventos. E se acontecer alguma coisa? Mas olha, André, se for em relação a você, você vai ver que daqui a pouquinho tem outro floral, que eu tenho a impressão que acho que ela vai se encaixar melhor. Vamos esperar, ok? Rock Rose. O Rock Rose, eu diria assim, é um Mimulus acentuado. A pessoa já saiu daquele medo da barata, agora tem pânico, pavor, né? Se a barata aparecer, é capaz até de se jogar da janela. Eu conheci uma pessoa Rock Rose por barata, que foi pra praia, chegou lá, alugou casa, né? Tinha barata, voltou para dormir em Curitiba. E no outro dia desceu de novo pra praia. Quer dizer, chega ao ponto, né, de viajar no verão, com aquele, sabe que é um movimento enorme, e a pessoa voltar para dormir em Curitiba para o dia seguinte ir para a praia. Então já saiu do medo, né? A pessoa já está no pânico, no pavor, né? Ou agora mesmo a gente tem vivido pessoas que estão nesse pânico, né? Por conta aí do vírus. Eu tenho falado bastante nisso porque é o momento que a gente está vivenciando agora. Olha, então quando há um sentimento de terror, medo e desespero, quando estiver sob séria ameaça, como caso de catástrofes naturais, doença repentina, assaltos e etc. Este estado é normalmente breve e pode ser visto em ataques de pânicos e também em pesadelos. Ele é breve porque a pessoa não aguentaria ficar nessa situação. Mas a pessoa que o tipo Rock Rose, em todas as situações que ela tiver sob ameaça, ela vai ter esse pânico e esse pavor. Então tem pessoas que têm medo de chuva, né?
Conheço uma pessoa que começa a chover, acende vela pela casa inteira e já começa a fazer oração nos 4 cantos da casa e fica naquele desespero. E toda vez, claro que dura aquele período da chuva, mas a outra vez que chover, ela também vai ter a mesma situação. Então, é uma pessoa que tem que tomar o Rock Rose por um período prolongado. A pessoa, ela perde mesmo o equilíbrio. É aquela pessoa que dá trabalho, né? Você está numa situação, por exemplo, que precisa de controle, de manter a calma, alguém desmaiou, tá? A pessoa que vai socorrer, às vezes, se ela for no Rock Rose, ela dá mais trabalho do que a pessoa que desmaiou. Você não sabe se cuida de quem desmaiou ou se quem tá do lado. A gente vê muitos casos, às vezes o marido quer assistir o parto, né? E pã, desmaia lá e o médico que tá fazendo o parto não sabe se cuida da mãe, do bebê, ou se cuida lá do marido que desmaiou, ok? Claro que esse marido, ele teve ali um lapso, né? Ele já fica sabendo que nessas situações ele pode entrar em terror, né? Com medo, alguma coisa assim, mas ele pode não ser um tipo Rock Rose, tá? Ele pode ser só um estado Rock Rose. A pessoa Rock Rose na sua qualidade positiva. Olha que legal. Estado mental de calma, pensamentos de paz, com o objetivo do pavor colocado em suas devidas... Desculpa, o objeto do pavor colocado em suas devidas proporções, né? Dá a dimensão que aquilo merece, não exagerar naquilo. O objetivo é de reduzir o medo e o pavor do momento. Por isso que ele está lá dentro do Rescue Remedy. Lembra que nós falamos que o Rescue é formado por 5 florais? E que eu ia falando para vocês sobre eles? Então, o Rock Rose, ele está dentro do floral Rescue, que é o floral da emergência. Então, imagina, às vezes uma pessoa desmaia perto de você, para ela você não vai dar o floral porque ela está desmaiada, ela não pode tomar, mas provavelmente você vai ter que dar para quem dá do lado. Para você mesma, você toma, para te dar esse controle ali, colocar o teu pavor nas devidas proporções, e também para quem está ali do lado, que às vezes se perde naquela situação e se descompensa, ok? Então, ele está lá dentro do Rescue por conta disso, né? Que o Rescue é numa hora de emergência e justamente ele vai reduzir o medo e o pavor. Então, você foi assaltado, toma lá o Rescue, o Rock Rose vai fazer esse trabalho aí para você se recolocar, né? Para você se recompor daquela situação. Cherry Plum. Cherry Plum é medo de perder o controle da mente. É bem interessante. O Cherry Plum, ele é aquela pessoa que ela tem até medo que o filho fique chorando perto dela, porque ela tem medo de perder o controle e ir lá e dar um tapa, né? E depois ela se arrepende. Então ela tem um ato impensado e depois ela se arrepende, né? Esse é um caso que a pessoa até pode tentar o suicídio. Por isso que quando a gente está diante de uma pessoa Cherry Plum, é sempre bom ela tá ou com um terapeuta com muita experiência, ou mesmo indicar ir para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Porque é uma pessoa que realmente pode perder a paciência, tomar uma atitude, se arrepender daquilo e até cometer depois o suicídio. Então são pessoas que têm medo de perder o controle das suas atitudes. Elas podem explodir em atitudes repentinas de raiva. Elas são sensíveis, são muito tensas e podem se sentir a ponto de explodir, se entregar a impulsos violentos ou fazer coisas terríveis, né? Então ela perde ali a paciência, né? Ela perde o controle e ela tem medo disso, porque ela sabe que quando ela perde o controle, as coisas podem ficar
bem ruins. Então, qualidade positiva do Sherry Plan, né? Então, a pessoa que é Sherry Plan, mas que consegue, então, descobrir essa qualidade positiva, né? É o que a gente fala, ampliar lá a sua consciência, fazer o uso do Sherry Plan e chegar nessa qualidade positiva. É uma pessoa, então, de mente calma, capaz de agir racionalmente e com controle, segura do fato que o medo terrível é controlável, e o Sherry Plan também faz parte do Rescue Remedy. O seu objetivo lá dentro do Rescue, que a gente usa nas emergências, é aliviar o pânico e trazer calma para uma mente histérica, permitindo os pensamentos e ação claros e conscientes. Os pensamentos, então, vão ficar claros e conscientes, com uma visão clara do problema. Tá? Então, a pessoa vai dar a dimensão real para aquilo, né? Não vai extrapolar e tomar atitudes que possam vir se arrepender depois, ok? Pode. Se ela pode matar alguém, o Sherry Plan pode, né? Ela perde a paciência, ela bate, ela pode tomar essa atitude, sim. Então, o Sherry Plan é a da perda do controle mesmo, né? Então, pode chegar numa situação bem complicada. Aquela pessoa que fala, mata, depois se mata, na sequência, né? Foi lá, matou e na sequência suicida. Então, realmente, isso aí é possível, sim. Ok? Red Chestnut. Agora, André, veja aí. Acho que a sua mãe tá nesse, mas não? Red Chestnut. Medo, excesso de preocupação com os outros. Tá? Então, é aquela pessoa que esquece de si mesma, né? E começa a se preocupar muito com os outros, tá? Excesso de cuidados e ansiedade pelos outros, especialmente com a família e os amigos íntimos. É bem floral de mãe, né? É aquela preocupação exagerada. É tão exagerada que começa assim, não quer que a criança brinque no parquinho porque vai cair, vai se machucar. Não quer que o filho viaje de férias porque está com pressentimento achando que o avião vai cair, né? Então, essa pessoa que fica numa preocupação tão grande e começa a antecipar os acontecimentos, tá? Então, elas constantemente temem o pior, antecipando frequentemente que alguma coisa terrível vai acontecer com os seus entes queridos. Então, é aquela pessoa que fica o tempo todo, ai meu Deus, onde será que ele está? Ele não voltou ainda, o que aconteceu? Então, a pessoa deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro. Então, essa pessoa é o Red Chestnut. Então, ela precisa tomar esse floral para que ela tenha mais controle sobre isso. Então, veja como ela vai ficar na sua qualidade positiva. Então, aquela pessoa que tem excesso de preocupação com o outro, que não vive a própria vida, porque vive em função do outro, quando ela está na sua qualidade positiva, ela é a transformação da preocupação em proteção ou pensamento positivo em relação ao outro. Capacidade de cuidar dos outros com compaixão e zelo, porém sem ansiedade. Elas são pessoas contentes, que dão ajuda quando são solicitadas, mas sem tentar forçar este auxílio aos outros. Então a pessoa não quer uma coisa e fica ali insistindo, não, porque é pro seu bem, é pro seu bem, porque você precisa. Então a pessoa que fica ali o tempo todo. É isso, né, André? É bem nesse estilo, né? Então aquela pessoa, vou viajar, mas e se for assaltado? E se o ônibus tombar? Né? E se acontecer isso? Então essa é a pessoa Red Chestnut, tá? E que nessa qualidade positiva aí, ela vai então ajudar, mas assim, vai ser feliz com a pessoa. Poxa, vai mesmo, é bom, vai ser uma pessoa com bons pensamentos, né? Que não vai deixar a ansiedade, então, fazer com que ela fique pensando em coisas ruins e atrapalhando aí
vida da pessoa, né? É bem coisa de mãe mesmo. Eu brinco sempre nos meus cursos que o Red Chestnut é floral de mãe, né? Difícil a mãe que não tenha esse sentimento. E é claro, existem pessoas que às vezes não são Red Chestnut, mas estão Red Chestnut, tá certo? Por exemplo, você vai arrumar um emprego para ser cuidadora, né? Aí você tá cuidando lá da pessoa. Então você começa, claro, é aquela sua função, é o seu trabalho, você tem que fazer o seu melhor. E você começa então a ficar aquela preocupação com a pessoa. A pessoa vai fazer uma coisa e fala, não, porque vai cair. Cuidado, porque... Então, a pessoa está num estado Red Chestnut. Ela não é, mas ela está num estado Red Chestnut. E a gente precisa separar. Quando eu estou num estado Red Chestnut, eu vou tomar por um tempo. A situação mudou, eu também vou deixar de ser o Red Chestnut. Mas quando eu sou tipo Red Chestnut, eu vou sempre estar substituindo o alvo da minha preocupação. Então, se eu sou Red Chestnut, eu estou preocupada com o filho, depois eu estou preocupada com o neto, eu estou preocupada com o marido, eu sempre vou ter um alvo, né, onde eu vou colocar essa minha ansiedade, essa minha preocupação exagerada. Ok? Então, esses seriam os florais do grupo do medo, né? Lembrando, então, que o Mimulus é bem bacana para crianças envergonhadas, tá? Crianças que que são mais tímidas ou que tem medo de escuro. Então, eu posso usar o Mimulus, tá? O Aspen para pessoas que costumam ter sonhos ruins, né? Sonhos de coisas ruins que vão acontecer. O Red Chestnut, lembrando que é aquela pessoa que esquece dela mesma para viver em função do outro, né? Para se preocupar com o outro. E o Cherry Plum é a pessoa que age sem pensar. Por isso que ela tem medo dela mesma, né? Ela fala, meu Deus, eu não posso perder o controle. Mas quando ela vê, ela já perdeu, ela já deu um tapa, né? Se ela estava armada, ela já deu um tiro, ela já tocou o carro em cima do outro, porque o outro fechou no trânsito. Então é aquela pessoa que ela tem esse medo de perder o controle e muitas vezes ela acaba perdendo. E o Rock Rose, né? Lembrando aquela pessoa que tem pavor, já deixou o medo do Mimulus e ficou uma coisa muito mais complexa. É aquela pessoa que tem dor de barriga de medo, né? Então ela vai andar de avião, quando chega lá no aeroporto ela tem que correr no banheiro antes de embarcar, né? Então a situação, vai fazer uma prova, né? Eu conto sempre uma história que aí não é o meu tipo, o Rock Rose. Mas eu já fui um momento Rock Rose que eu vou contar pra vocês. Eu fui fazer minha prova final de inglês, eu fiz o FISC por uns anos, fui fazer a prova final. E eu peguei o metrô, morava em São Paulo, eu tinha que andar acho que umas 6 estações de metrô. Eu tive que parar no meio do caminho, numa estação e ir no banheiro, né? Nunca tinha feito isso, não sabia nem onde era o banheiro do metrô, mas tive que procurar ir no banheiro para conseguir chegar e fazer a prova. Então, naquele momento, por conta daquela prova, que para mim era bem importante e tudo mais, eu estava Rock Rose, né? Então, por isso que eu quero chamar atenção para vocês. Por isso que os florais, se a gente conhece, ele um mecanismo de autocura. Porque se eu conheço e já tenho ali naquele momento, ou eu já começo, já sei que eu posso ficar nervosa com a prova, já podia ter começado a tomar o Rock Rose, né, um tempo antes, ou mesmo o Rescue, porque aí ele vai me ajudar a ter controle desse pavor, dessa situação que eu estou vivendo. Ok, pessoal? Olha, amanhã nós vamos conversar sobre o grupo 2. Bem interessante, tenho certeza que vocês também ou vão se achar ali em algum floral, ou então vão lembrar de alguém que você conhece. Porque é aquela pessoa da incerteza, eu brinco sempre, é o grupo da pessoa que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, né?
E aí nós vamos ter o cerato, o escleranthus, o gentian, o gorse, o hornbeam e o odd. E cada um, ele tem uma incerteza em relação a uma coisa. Isso é bem legal. Tem um aí que eu gosto bastante, que eu acho que é um pouco que a gente vive hoje, muitas pessoas, que é não ter certeza do seu propósito de vida, né? Qual que é o meu propósito de vida? Para que eu tô aqui, né? Então isso é legal, o floral ajuda a gente a encontrar o nosso propósito de vida. Se a pessoa pode tomar o rock rose e o cherry plum juntos, pode sim. Só que tem que ver exatamente, porque o rock rose é a pessoa que tem pânico, né, que é um aprofundamento lá do mimulus. E o cherry plum, ela tem medo de perder o controle, tá? Mas pode, claro que pode, né? Então não tem nenhum problema, tá? A gente pode associar. Lembrando, Lidiane, que até 6 eu posso associar sem nenhum problema. Claro que com o tempo a gente vai diminuindo. Quando você começa a estudar os florais, acontece bastante. Você dá a impressão que você precisa de todos. Fala, meu Deus, vou tomar os 38. Né? Você se acha em vários, entendeu? Depois você vai, é como se fosse um funil. Por isso que é aquele de descascar cebola. Você vai afunilando, 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 e você vai chegando naquele que é o seu tipo. Que pode ser 2 ou 3, eu vou falar, quando eu der os meus exemplos, vocês vão entender melhor, tá? E a gente vai afunilando. E aí a gente tem, então, o de tipo e o de situação, né? Às vezes eu brinco assim, puxa, hoje eu acordei em patience, né? Tô impaciente, eu acordei em patience. Ou hoje eu acordei, alguma coisa está me irritando, por exemplo, alguma coisa não deu certo, tô tentando negociar com algum desses serviços que a gente tem que negociar pelo call center e tal. Você fala, meu Deus, hoje eu tô precisando de um cherry plum para não perder a paciência lá com a pessoa, que eu vou ficar no telefone com ela para não falar o que não devo, né? Então a gente pode meio acordar alguma coisa assim, mas a gente tem aquele que é realmente o de tipo. Obrigada, Isabel. Tá? E eu conto com vocês então amanhã, que nós vamos ver aí o grupo da incerteza, né? O que tá deixando a gente aí com tanta incerteza em relação às coisas. Ok, pessoal? Um grande abraço. Esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no meu canal do YouTube, no Fátima Losso, e lá tem o link para você entrar e pedir para mim esse material todo. Um grande abraço, muito obrigado. Amanhã às 17 de novo, ok? Tchau, tchau.